Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Marina e nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês um pouco aí do meu desenho do meu sketchbook, da minha capa do meu sketchbook. Mas antes de começar esse vídeo, eu só queria mostrar pra vocês os desenhos que vocês me enviaram do vídeo passado. Gente, vocês estão muito inspiradas, porque eu falei sem nenhuma pretensão no vídeo e vocês me enviaram muitos desenhos. Então, esse aqui é o meu vídeo, vou deixar aí no card o vídeo que eu lancei semana passada. E esses aqui são os desenhos que vocês me enviaram. Vocês são incríveis. Eu fico muito feliz de estar influenciando vocês a desenharem. Continuem desenhando, me enviem lá pelo meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, esse aqui é o meu Instagram. Vai lá e me siga para vocês acompanharem os desenhos que vão vir. E se vocês gostam de desenho, gostam de arte, deem um like nesse vídeo e se inscrevam aqui no canal aqui embaixo. Ok? Tendo dito isto, esse aqui é meu caderno que eu uso para desenhar. Eu comprei ele ano passado, em outubro do ano passado. E vejam, só agora eu resolvi desenhar a capa, porque eu estava tentando ter inspiração para desenhar essa capa. E logo na capa deu errado. Então, aprendendo a lidar com as perdas, né? E se vocês quiserem fazer esse desenho, vocês podem fazer e me marcar no meu Instagram, que aí eu posso divulgar o desenho de vocês no próximo vídeo, tá bom? É isso? Então, vamos lá ao nosso vídeo. Bem, comecei então aí fazendo um esboço de como seria o desenho. Eu gosto muito de desenhos de natureza, então eu pensei em trazer um desenho para minha capa de arquitetura com natureza, porque eu gosto de arquitetura. Então eu desenhei uma espécie de cabana com árvores no fundo, como se fosse uma cabana dentro de uma floresta. E aí eu queria dar destaque às árvores, porque eu gosto de desenhar árvores, e a cabana ela ficaria bem no meio aí das árvores. Eu coloquei algumas árvores na frente da cabana e algumas atrás da cabana. E aí eu fiz alguns testes de qual caneta eu utilizaria. Eu normalmente utilizo o nanquim, mas eu queria utilizar aí alguma caneta que conseguisse desenhar mais rápido essa parte que é toda em preto. Mas como eu não achei nenhuma caneta legal que eu tivesse, eu preferi colocar mesmo o nanquim, porque eu sabia que era uma boa caneta que não ia me desapontar. E aí eu utilizei o nanquim. Na frente da cabana eu coloquei uma parte de natureza, como se fosse o terreno onde está a cabana. Eu não queria colocar a cabana muito rente aí na parte de baixo. Eu queria mostrar que ela estava inserida realmente dentro da floresta. Então, para dar esse efeito, eu coloquei ela um pouco mais para o final, um pouco mais distante da borda aí do meu desenho. E na frente eu coloquei uma parte mais escura e depois uma parte mais clara. Eu fiz isso porque eu imaginei como se fosse uma foto. Quando você tem uma foto, a lente ela normalmente desfoca o que está muito perto e desfoca o que está muito longe. Então eu coloquei essa parte desfocada em preto e a parte do meio ela está focada e a parte do fundo está desfocada. Então a parte do fundo também vai ficar um pouco aí preto. E aí eu comecei a desenhar a parte da cabana. Eu desenhei a cabana com o nanquim 01. Vocês sabem, eu já falei em outros vídeos que eu gosto muito de trabalhar com o nanquim 01 porque o meu traçado ele não é muito definido. Então eu vou fazendo tipo esboços que vão se tornando desenhos. E aí eu usei o 01 para fazer a parte da cabana. Eu fiz a cabana e marquei a parte aí da madeira, porque é uma cabana de madeira. Então eu fiz tracinhos horizontais para marcar essa cabana. Seguindo em frente, eu fui para a parte aí das árvores. As árvores, eu coloquei elas como se fossem árvores secas e eu queria dar um efeito com uma caneta diferente na parte das folhas. Então, primeiro desenhei as árvores no final. Elas são árvores bem altas. Eu deixei a árvore alta porque enfatiza também um pouco aí da cabana. Eu consigo ver bem a cabana. As minhas folhas, elas começariam a partir da cabana para cima. E foi isso que eu fiz. Eu primeiro desenhei todos os troncos, depois eu fui colocando os ramos saindo das árvores. E nos ramos eu tentei não colocar muito igual, porque na natureza as coisas não são muito iguais, então cada árvore é diferente. Aí eu fui intercalando um pouco esses ramos saindo, esses galhos saindo das árvores.
E assim ficou mais ou menos o meu sketch de como que seriam as minhas árvores. Para finalizar a parte do terreno, eu fiz a parte de trás, que é a parte desfocada, e a parte onde eu colocaria também o preto. E aí eu fui só completando, eu utilizei para isso, eu acho que eu coloquei um nanquim 05 para fazer essa parte aí do preto, porque demora um pouco você preencher tudo com nanquim. Se vocês quiserem, vocês podem colocar outro tipo de caneta. Eu usei o nanquim porque eu tava colocando em cima do craft. Esse papel aí, marrom, é o papel craft. Ele é um pouquinho mais grosso e ele tem uma textura um pouco diferente do papel normal. Então, é bom vocês testarem antes de desenhar, porque isso foi um erro que eu cometi. Eu deveria ter testado antes. Eu ia testar, mas eu tava com umas folhas de craft muito longe. E aí eu não queria parar a gravação para pegar essas folhas de craft. Então, eu só continuei desenhando o que eu tinha mesmo. E aí foi quando começaram alguns erros. O que acontece? Eu queria muito utilizar essa caneta dourada, porque eu amo essa caneta dourada. Todo vídeo eu falo dessa caneta dourada. E aí eu comecei a colocar os galhos, só que eu percebi que no craft ela não sobressai. E aí foi quando eu percebi que tinha uma coisa muito estranha. Vocês podem ver que aí eu fiquei um pouco indecisa sobre continuar ou não. Mas como eu já estava utilizando, ia ser estranho também parar de usar no meio do desenho. Eu até, inclusive, fiz um teste para saber se realmente essa caneta era a caneta que eu estava acostumada a utilizar. Porque eu tenho mais de uma caneta dourada, mas essa aí é a que eu mais gosto. Mas, de qualquer forma, eu continuei desenhando, continuei utilizando essa caneta e eu percebi que estava um pouco estranho, mas eu falei, cara, eu vou continuar, porque eu não posso parar agora, já comecei a fazer com essa caneta, vai ter que ser com ela mesmo. E eu fiz um teste para saber se era realmente a caneta, e era a caneta que eu utilizava. E eu percebi que o problema dela é que ficou um pouco esverdeado no craft e não ficou como eu estava esperando, gente. No papel branco, fica lindo. Fica lindo. Eu não sei o que aconteceu com o craft. Ficou muito esquisito. E aí eu fui lá tentar resolver a situação, né? Peguei a minha caneta Posca branca e joguei por cima da dourada. O que piorou a situação, porque ficou um verde junto com um branco muito esquisito na minha capa. Aí depois eu falei, cara, isso não tá dando certo. Eu acho que vou voltar com a dourada. Eu peguei a dourada, passei por cima do branco. E não ficou legal, piorou a situação ainda mais. E aí eu pensei em voltar com o nanquim, que eu acho que eu não deveria nem ter saído do nanquim. E fiz alguns detalhes no nanquim. Pra não ficar tão esquisito, eu coloquei uns pontilhadinhos brancos aí, como se fosse neve caindo, sabe? E eu finalizei o desenho com nanquim. O nanquim conseguiu dar um pouco de jeito nesse desenho, eu coloquei alguns galhos, sem ter essa marcação aí do dourado com branco. E assim ficou, gente, o desenho. Não ficou como eu esperava. Eu acho que se eu tivesse colocado só o nanquim teria sido melhor. Bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pra vocês verem aí que erros podem acontecer. Mas não desistam de desenhar, porque a gente aprende errando, é assim mesmo. Tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!